Um estatístico, um matemático, alguém que entenda de números ou de pesquisas. Bom, pessoal, Wagner Alves, Movimento Marcha pela Acessibilidade. Eu quero falar um pouco com você sobre o censo do IBGE 2022. O último censo foi lá em 2010. Um censo está nas ruas, até receba os recenseadores, por favor. Bom, outro dia uma amiga entrou em contato comigo fazendo a seguinte pergunta. Ela é pessoa com deficiência e os recenseadores não fizeram pergunta sobre deficiência para ela. Eu esperei o censo chegar até a minha residência e também não foi feita a pergunta. A partir daí, eu entrei em contato com outras pessoas com deficiência, a qual o censo já tinha passado na sua residência, no seu domicílio, e também não tinha feito a pergunta. Eu, através de grupos de WhatsApp, por e-mail e também ligando, consegui falar com 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, até essa presente data, apenas uma havia tido a pergunta. Ela é pessoa com deficiência e foi feita a pergunta. Bom, em contato com o IBGE local, não tive uma resposta contente, fui em contato a nível nacional, e tá o e-mail. Segundo o IBGE, o número de pessoas com deficiência ele vai ser por amostra, tá? E 7 milhões de formulários, né, de tablets estão com esse tipo de pergunta, que eles chamam de o formulário de amostra, o formulário completo, que tem 77 perguntas. Nessas vai falar sobre culto, religião, nupcialidade, enfim, e entra a questão da pessoa com deficiência. Aí eu volto a fazer aquela pergunta. No questionário que eles chamam de básico, que tem 26 perguntas, não tem perguntas sobre algum tipo de deficiência, não é perguntado esse assunto. Eu estou fora do censo, me sinto invisível para o censo, porque não foi perguntado para mim e para mais 14 pessoas que não foram, aliás, né, eu e mais 13 pessoas, apenas uma pessoa está dentro do censo falando da sua deficiência. Aí a pergunta que eu faço teremos um número aproximado que pode-se dizer que esse é o número de pessoas com deficiência? Como que nós vamos trabalhar políticas públicas pensando nesse público de pessoas com deficiência num censo que vai trabalhar por amostra, porém, só na minha pesquisa básica, no Data Wagner, bem rapidinho, 13 pessoas estão fora, sabe? Não tem, eu estou fora, não foi perguntado nada para mim. As justificativas do IBGE, primeiro que esse formulário que é considerado completo de 77 perguntas, deixaria as pessoas assim muito desconfortáveis para estar respondendo, porque é questão de tempo. Então colocou-se bastante essa questão desse simples, que tem 26 perguntas. A outra questão é a questão do custo, que acaba ficando mais barato. Porém, eu acho que até esse simples de 26, colocando uma 27 ali, uma pergunta de número 27, porque é muito importante você saber o número de pessoas com deficiência. Aproximar isso para a gente estar cumprindo lei, para a gente estar buscando políticas públicas e entender esse universo. Porque a questão de todas as outras perguntas, com todo respeito, mas de nupcialidade, religião, culto, a pessoa com deficiência está envolvida nesse meio, sabe? Ela vai para a igreja, ela tem o seu culto, ela casa, ela namora, ela pratica esporte. Então eu acho que na pergunta básica, nesse formulário básico, é necessário falar do número de pessoas com deficiência. A gente entender um pouco desse número de pessoas com deficiência. Agora, não, é uma pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Eu não entendo. Então, se alguém puder me entender, eu vou falar, não. Com a amostra teremos um número aproximado. Aí eu pergunto, tá, é aproximado, mas eu estou fora, tá? E mais 14 pessoas que eu acabei perguntando estão fora. Então, como que nós vamos chegar a um consenso e entender realmente o número de pessoas com deficiência através do censo, que é aquela ferramenta que a gente tanto esperou nos últimos 10 anos para que possa ter um número aproximado de pessoas com algum tipo de deficiência na sociedade brasileira. Wagner Alves, Movimento Marcha pela Acessibilidade. Tá combinado?